de muito bom dia, na paz que excede todo entendimento, Shalom. Que a graça, a paz, as misericórdias de Deus seja multiplicada em vossos corações. Hoje, dia 13 de junho de 2025. Mais uma vez temos o nosso encontro. E hoje vamos trabalhar nesse quadro, nessa escritura aqui, ó. Está registrado em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus, quando fala homem, mulher, criança, adolescente, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a palavra, esse é o texto que vamos trabalhar hoje e vamos meditar. Eu desejo que você, hoje é uma sexta-feira, e eu já, em um momento com Deus, Ele me acorda nessa madrugada, nessa manhã, desse dia, 13 de junho, 13/6 de 2025, numa sexta-feira 13. Mas essa sexta-feira 13 é a sexta-feira do amor. É a sexta-feira do amor de Deus por mim e por você. Do amor sublime, do amor ágape, do amor maior, do amor loucamente. E receba este amor. E eu desejo que você tenha um dia abençoado. No final desse vídeo eu vou orar, vamos refletir, vamos meditar na palavra juntos e vamos aprender um pouquinho mais do Senhor. E no final desse vídeo eu vou orar por você, eu vou declarar a palavra que o Espírito Santo que está aqui, que me acordou e que já me colocou na comunhão com os céus, com Deus Pai, com Deus Filho e com Ele mesmo. E esse mesmo Espírito Santo vai revelar a palavra de oração, palavra profética para a sua vida, para a vida dos seus familiares, para a vida dos seus negócios, para que você seja abençoado. Esse é o desejo do nosso Deus nessa sexta-feira 13, sexta-feira em que você é lembrado, em que você é lembrada, em que você é homenageado, porque é a sexta-feira do amor único. Então, se Deus te tocar, se o Espírito Santo te tocar, porque esse é o meu desejo, que você compartilhe, que você se inscreva e que você abençoe mais vidas, porque eu tenho a missão de entregar o Evangelho, de falar desse amor, desse plano perfeito, dessa graça maravilhosa e da palavra que cura, liberta, salva, restaura, renova e que te transforma. Porque o maior milagre do homem, o maior milagre da mulher, o maior milagre da criança, o maior milagre do adolescente é ser transformado dia após dia pela palavra e pela paz e pelo amor de Deus. Porque Deus é a palavra, o Senhor é a palavra, Jesus é a palavra. De Gênesis a Apocalipse é uma palavra mais perfeita, mais pura, mais consagrada e mais testada mundo afora. Esse é um livro, o manual do ser humano. Tá? Então é isso. Abre a tua Bíblia. Vamos abrir ela em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E o Senhor tem uma palavra para minha e para a tua vida hoje, nesta manhã. E uma palavra de instrução, uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento, uma palavra de vida. Uma palavra de vida para mim e para você. E diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, tá? Exatamente o que está nesse quadro. Eu estou terminando de compartilhar essa palavra desse quadro, e depois vai ser uma série de plano de salvação. O Senhor me fez muito claro e são palavras dirigidas a mim, são palavras em tempos, em datas diferenciadas, a qual o Senhor, essa palavra, por exemplo, Deus me deu ela a primeira vez na minha vida com Ele, e dentro deste propósito, ao qual eu escrevi nesse quadro, foi no dia 10 do mês 3 de 2024. Essa data diz alguma coisa para você? Para mim diz.
Para mim essa data diz, essa data o Senhor revelou para mim, o Senhor falou comigo, o Senhor me respondeu às minhas orações. Não existe coisa melhor de saber que existe um Deus tão grande, tão onisciente, onipresente, onipotente, soberano e que se revela ao homem, e que fala ao homem, e que fala ao coração, à mente do homem. E no dia 10/3/2024, o ano passado, ele falou e eu escrevi nesse quadro. Agora eu vou apagar e vou escrever outras palavras que ele vai trazendo ao meu coração. E ele já me fez claro que será o plano perfeito de salvação. Então, dentro da Bíblia, vamos entender qual o plano perfeito revelado para mim e para você, a qual dá certeza de uma vida eterna. Porque a sua vida, ainda que esteja ruim, ela não vai acabar assim. A sua vida, ainda que esteja boa, também ela não vai acabar assim. Ela vai acabar na eternidade. Isso é o maior propósito. Somos compostos de corpo, alma e espírito, e o corpo vai voltar para o pó, o espírito, que é o ponto de partida, o empréstimo que Deus fez para nós, vai voltar para Deus, mas a nossa alma, que são as nossas lembranças, que são a nossa vida aqui, ela só tem dois caminhos, céu e inferno, e ela precisa ir para o céu. Ela precisa viver a eternidade com Deus, porque essa é a vontade de Deus. Vamos entender então? Vamos lá. E diz assim, 2 Timóteo 3, capítulo 16 e o capítulo 17. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos ler de novo. Toda a escritura, ou seja, a Bíblia do Novo e o Velho Testamento, 66 livros, ela é divinamente inspirada por quem? Por Deus, através do teu Santo Espírito, inspirando homens em épocas diferentes, datas diferentes, momentos diferentes, religião diferente, ambientes diferentes. É proveitosa para te ensinar, te educar, te corrigir, para te redarguir, né? que é, né, te colocar no caminho certo, para corrigir quando você está errado, quando você está falho, para te instruir em justiça, ou seja, a justiça perfeita, a justiça correta, né, através das histórias, através dos profetas, através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, das experiências que eles viveram, através disto, estar te ensinando, te corrigindo, te admoestando, te instruindo, te capacitando, né, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você, através da palavra, do Velho Testamento, do Novo Testamento, na prática diária, todos os dias, examinando, né? Examinais a Sagrada Escritura, porque cuidar ter nela a vida eterna, falou Jesus. E então ela vai te corrigir, ela vai te admoestando, ela vai te santificando, ela vai te aperfeiçoando. Para quê? Olha o final aqui no 17. Para estar perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso. Você tem aqui a escola da vida. Você tem aqui a chave do sucesso. Você tem aqui o livro da sabedoria. Você tem aqui o livro da ciência. E quem é esse livro? Fala de quem? Eu vou te apresentar este livro. Esse livro é o livro mais lido no mundo todo. Esse livro é o livro mais perfeito no mundo inteiro. Esse é o livro mais lido e mais testado por grandes homens, por homens sábios, por ciência, testado por várias pessoas de diversos entendimentos, compreensão, de diversos estudos, em diversos idiomas, em diversas línguas. O livro mais lido no mundo todo, o livro mais combatido, o livro que foi mais perseguido em todos os reinos, em todos os reinados, em todas as nações.
mas foi o livro que testado, assim como o ouro é provado e colocado na fornalha para se extrair o melhor do ouro. Assim como a prata, né, o crisol que aperfeiçoa a prata, é testado e aprovado. E traz, né, ali aquela preciosidade da prata, aquela pureza da prata, aquela pureza do ouro, aquela pureza de todos os diamantes. Assim é a Bíblia, lapidada, testada e perseguida também, muito perseguida. Né? Não só a Bíblia, como aquele que carrega a Bíblia, aquele que porta a Bíblia. E mundo afora, e dias de hoje, essa Bíblia está sendo perseguida, essa palavra está sendo testada, essa palavra está sendo combatida. Dias de hoje, lugares, países não podem falar da Bíblia, não pode falar desse Jesus, não pode falar desse Deus, não pode mencionar, não pode pregar. O Brasil é abençoado. Se você começar a olhar aí as histórias, se você começar a ver o quanto está sendo combatida a palavra de Deus, quando está sendo combatida esse livro precioso, esse livro sagrado. E por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer que você chegue ao conhecimento da verdade. A palavra é a verdade, eu sou a verdade. Jesus é a verdade, Deus é a verdade, é a palavra dele, né? E aqui ela vamos aqui voltar aqui para um capítulo, para um versículo, no mesmo 2 Timóteo, capítulo 3, nós lemos o versículo 16 e o 17, vamos voltar aqui um pouquinho, e vamos ler aqui. E que, desde a sua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, desde o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto aos 2 Timóteo, e ele estava no palácio, ele estava numa suíte presidencial de 5 estrelas, ele estava recebendo café da manhã e recebendo todos os mimos de um bom escritor, né? Conhecemos quantos escritores hoje bons, né? Pessoas aí que têm feito sucesso aí na literatura, pessoas que escrevem livros e best-sellers e são famosíssimas. Mas o apóstolo Paulo estava nessa condição, dentro de um navio, dentro de um iate, dentro de um ambiente de luxo, recebendo todos os requintes? Não, ele estava numa cadeia, ele estava numa masmorra, ele estava no meio das pedras, no meio do nada, ele estava acorrentado, algemado, ele era prisioneiro de Cristo, ele era prisioneiro por falar desta palavra, por mencionar a palavra de Deus. E de lá, ele escreveu essas palavras. Você acha que apóstolo Paulo, que era o perseguidor de cristão, que era o perseguidor dessa palavra, que era o perseguidor daquele povo que falava de Jesus, que falava desse Messias, que falava desse Salvador, que falava desse Deus, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do Mar Vermelho, o Deus do milagre, o Deus do maná. O apóstolo Paulo, que era perseguidor, de perseguidor começou a ser perseguido, e nesse momento, quando ele escreveu essa carta ao 2 Timóteo, que era o jovem Timóteo, né, que já acreditava nessa palavra, e que já tinha tido experiência com essa palavra, e que já sabia desse Deus verdadeiro. Então, se essa palavra não fosse verdadeira, se essa palavra não fosse fiel, se essa palavra não fosse viva e eficaz, mais penetrante do que uma boa espada, que separa espírito da alma, juntas e medulas, e discerne intenções e pensamento, se essa palavra não fosse tudo isto, grandes reis, como Davi, grandes reis como Josafá, grandes reis, né, como todo o antepassado, apóstolo Paulo, que era perseguidor e depois virou perseguido e que estava numa masmorra, escreve estas palavras, essas lindas palavras, testificando a veracidade, a autenticidade, a verdade desta palavra. E que, desde a meninice, sabes as sagradas letras. Eu tive o privilégio de a minha mãe ensinar a ler a Bíblia quando criança, que podem fazer-te sábio para a salvação. Essa palavra aqui eu costumo dizer que
A Bíblia é o manual do ser humano. Eu costumo dizer também que não existe resposta, não existe pergunta que a Bíblia não consiga responder para qualquer área da tua vida. Pode fazer esse desafio, pratique. Salmo 1, medita na tua palavra de dia e de noite, porque você será um feliz e abençoado, e tudo que fizer prosperará. A tua vida será diferente. Medita na palavra de dia e de noite e terás essas experiências e verás que não existe pergunta que você faça que não consiga resposta dentro da palavra. E você não precisa ir a lugar nenhum, não precisa ir à faculdade, não precisa ir à escola, não precisa pedir para ninguém. O próprio Deus vai te revelar, o próprio Espírito Santo vai revelar ao teu coração e à tua mente, ao teu intelecto, que essas palavras são fiéis e verdadeiras, e você viverá a experiência que nunca jamais viveu, e será transformado, e será renovado, e será curado, e será liberto, e ainda será salvo. Aqui, ó. Fazer-te sábio. Quer ser sábio? Esse é o caminho. Para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Que Jesus é o Messias? Que Jesus é o Redentor? Então, nessa fé, você vai ter esse encontro. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Precisa falar mais? Precisa revelar mais de uma palavra revelada? Eu acho que não. Mas tem mais. Tem mais. A palavra de Deus, ela vai te trazer a presença do Pai, a presença do Filho, que é o próprio Jesus, e a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus vai te transformar. Você vai dar frutos. Você vai ser mais amável, você vai ser mais longânimo, você vai ser mais paciente, você vai mudar de atitude, você vai mudar, porque você vai frutificar em você a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, o domínio próprio, o amor, tudo que é de bom, e vai sair de você tudo que é de ruim. Essa é a transformação da palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Gálatas 5:16 ao 23. Depois você medita lá. Agora eu quero te chamar para fazer uma breve meditação, e eu vou apenas ler, e depois eu já vou orar por você, tá? Se está fazendo sentido, se está te abençoando, compartilha, curte, tá? Eu costumo dizer que eu não faço esse pedido, mas pela segunda vez Deus está me pedindo para fazer isso, e eu vou fazer, porque precisamos abençoar vidas, precisamos transformar vidas, precisamos viver propósito, e viver propósito é eu pensar mais no próximo do que em mim mesmo. Então diz aqui, 2 de Pedro, abre aí a sua Bíblia, eu espero, 2 de Pedro, capítulo 1, e vamos ler o capítulo todo. Aleluia, Deus. Simão Pedro, servo, você abriu a sua Bíblia? 2 Pedro, fica no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler ele inteiro. Na minha Bíblia está 3.365, 3.365 é uma Bíblia de estudo, pentecostal da João de Almeida. Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Viu porque eu disse que é sexta-feira 13 do amor? Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de vosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixareis de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estáis confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente irei deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem me revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrado destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas e artifício compostos, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida. E a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida dos céus, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estais atentos, como é uma luz que alumia o lugar escuro, até o dia que esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem algum, ou por qualquer homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Agora eu vou orar por você. O Espírito Santo vai me revelar. Você vai me revelar a tua necessidade. Deus Pai, grande eu sou, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor Jesus, o nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso Remidor, Yeshua, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a brilhante estrela resplandecente da manhã, o lírio dos vales, o Deus conosco. Oh, aleluia! Graça te dou, meu Deus, graça te dou, meu Senhor, pela beleza da tua santidade e por nesse momento contemplar e saber que o Senhor está conosco nesse lugar. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, amigo Espírito Santo, divino Espírito Santo, precioso Espírito Santo, o guia, intercessor, mediador, o consolador, o Deus que habita o homem, o Deus que habita a mim, o Deus que revela estas palavras, o Deus que me acordou nesta manhã desse dia. A ti toda a honra, a ti toda a glória, todo louvor, toda adoração, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar, suplicando, clamando pela minha vida, pela vida dos meus, pela vida do doméstico da fé e pela vida dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Ah, Senhor, que vão ouvir essa gravação, esse compartilhamento, esse estudo, aonde tu disse que a tua palavra, viva e eficaz, a tua palavra de instrução, a tua palavra de salvação, a tua palavra de libertação, a tua palavra de cura, a tua palavra de salvação,
inspirada por Ti, ó Espírito Santo, por tempos e séculos. Me faz lembrar de Moisés naquele Monte Horebe. Me faz lembrar de Moisés com as tábuas das leis, onde o Senhor começou a dar as ordens, onde o Senhor começou a dar as instruções. E essas instruções não eram senão criar leis, criar diretrizes, condições para que vivemos em harmonia, para que vivemos em paz. Porque as leis não é nada mais, nada menos do que uma direção, de que uma instrução, para que não nos atropelemos, para que haja uma ordem. Porque quando estamos habilitados para pilotar uma moto, para dirigir um carro, nós temos as sábias instruções de como aquela máquina funciona, as leis de trânsito, como nós possamos respeitar um ao outro e como possamos andar em ordem e naquela sincronia de forma correta, de forma certa. Assim temos o ir e o vir, e as leis servem para isso. Mas quando estamos desabilitados, nós cometemos erros, pecados, falhas, e aí nós falhamos. E quando olhamos para as leis de trânsito, quando falhamos nela, porque não podemos andar embriagado, e quando pegamos o volante de um veículo, ou o guidão de uma moto, embriagado, tanto nós podemos nos ferir, como ferir o nosso próximo. E quando isso acontece, e mesmo que não tivesse lei dentro de nós, por ter ferido alguém, por ter machucado alguém, por ter destruído a vida de alguém, por ter atrasado alguém, isso vem um remorso tão grande. Então as leis, ela não é para nos punir, mas era para dar limite. Assim como um bom pai coloca limite em seus filhos e dá direção para eles, assim as leis, Tu é nosso Deus. E ali eu me lembro de Moisés. Ali eu me lembro de Moisés descendo. Ficou ali aqueles 40 dias, onde com teu dedo, ó Deus, Tu escreveu: não matarás, não roubarás, não mentirás, não terás para ti outros deuses, para que as suas mentes não entrem em confusão. Enfim, aquelas leis, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos blinda, e ela nos dá direção, e ela nos leva a ter uma vida de paz. Porque se não infringirmos a lei, a nossa vida é de paz. E qual bom fosse que todos pratiquêssemos as boas leis, pois não seríamos punidos. Porque é bom quando o guarda nos para e pede habilitação, e nós apresentamos a nossa habilitação. Significa que temos aptidão, que estamos aptos, que estamos treinados para pilotar, para dirigir, e também respeitamos todas as leis de trânsito. E aí não somos punidos. O guarda manda nós embora, vai em paz, porque ele fiscalizou e está tudo certo conosco. Que o Teu Santo Espírito possa nos fiscalizar na manhã desse dia, aleluia, e nos aprovar, que nós possamos estar aptos para amar, apto para perdoar, apto para ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, e entender aquilo que o Senhor quer para nós hoje. Que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, nesse lugar em Ti, e assim cumprir propósitos, e assim provar que estamos Te amando. Porque na Tua palavra em Deuteronômio 11:1 diz: todos aqueles que me amam, Tu falando, Deus Pai, observarão as minhas leis, os meus preceitos, os
meus mandamentos e seguirão, praticando todos os dias. Isso na velha aliança. Na nova aliança, Jesus Cristo, nosso Senhor, quando aqui na terra, como homem, em carne, osso, nervo, correntes sanguíneas, sendo homem como eu, sendo homem como você, sendo humano. Em João 14:15, aqueles que me amam, eles provam, meditando na minha palavra, observando toda a lei, toda a palavra e praticando. E Jesus resumiu os 10 mandamentos. Amarás o teu Deus como a ti mesmo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com tudo que você tem, com tudo que você é. Esse é o primeiro mandamento, o primeiro e grande mandamento. Priorizar Deus, amar Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre tudo. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a mim mesmo? Tudo aquilo que eu não quero que façam para mim, de ruim, eu não faço ao próximo. Tudo aquilo que quero que façam para mim de bom, então eu faço ao próximo. Olha que resumo. Eu não quero que mintam para mim. Eu não quero que me enganem. Então eu também não engano. Então eu também não minto. Eu não quero que me maltrate. Então eu também não maltrato. Eu não quero que me machuquem. Então eu também não machuco. Esse é o resumo. Está tudo na Sagrada Escritura. Está tudo na palavra. Esse livro testado no fogo. Esse livro que já foi para a fornalha muitas vezes. Esse livro que já foi destruído muitas vezes. Mas ninguém destrói aquilo que é sólido. Ninguém destrói aquilo que é ouro. Ninguém destrói aquilo que é joia. Esse é o bom tesouro. Esse é o maior de todos os tesouros. A Bíblia é sagrada, um livro sagrado que fala do Deus sagrado, do Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que revela o homem toda a verdade. Esse livro que passa a ser um livro particular, um manual pessoal, que me revela, que me transforma, que me renova, que me restaura, que me capacita, que me unge para a boa obra, como esta palavra de 2 Timóteo 3:16 e 17. E como no versículo 15, a boa letra, a Sagrada Escritura, que desde criança já me apresentaram. E hoje eu apresento aos meus filhos, aos meus netos, e falo desse amor, desse livro perfeito. E Pedro, antes de morrer, aquele pescador, aquele homem que não tinha cultura, aquele homem bruto, que Jesus um dia na terra, depois daquele milagre, Pedro, agora você vai ser pescador de homem, agora você vai ser meu discípulo. Em 2 de Pedro, capítulo 1, que acabamos de ler, na beirada da tua morte, ele dizia: eis que estou para deixar o meu tabernáculo. E ele escreveu essas belas palavras. Ele escreveu essas belas palavras. Esse livro, escrito pelos profetas, escrito pelos homens de Deus, por histórias e mais histórias, vidas vividas, deixadas, escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Esse livro que ensina a piedade, a compaixão, a graça, a misericórdia, a bondade, a viver em novidade de vida. E ele não escreveu esse livro também assim como o apóstolo Paulo. Ele não escreveu em um hotel de luxo, em um tratamento 5 estrelas, em uma viagem, um cruzeiro num navio chique. Não.
Ele escreveu preso. Estava preso pelo amor de Jesus. Esse Pedro, que era o homem que não tinha escolaridade, que era o homem que não tinha cultura, mas que nesse momento ele era apóstolo, e que nesse momento ele já tinha feito tantos milagres no nome de Jesus. Ele tinha feito coxo andar, cego enxergar, surdo ouvir, e já tinha pregado. E uma primeira pregação dele, com o poder e o revestimento do Espírito Santo, o Deus habitando nele, na primeira pregação, quase 3.000 almas se converteu ao Senhor. De tão eloquente, de tão sábio, de tão preciso a sua pregação. Porque a palavra o transformou, porque a palavra o libertou, porque a palavra o criou. Oh, aleluia! Esse Pedro, que agora na velhice, preso, preste a ser crucificado de cabeça para baixo, na certeza desse livro, na convicção de tudo que ele viveu, e ele está ali aprovando, em 2 de Pedro, capítulo 1, que acabamos de ler, que acabamos de meditar. O Deus poderoso, o Espírito Santo já tinha dito a ele: eis que está prestes a me glorificar com morte de cruz. Porque Jesus, lá em Lucas, já tinha falado, lá em João já tinha falado o tipo de morte que ele haveria. Quando ele disse: Pedro, tu me ama? E Pedro disse: tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, mestre, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, e quando pela terceira vez Pedro é questionado: tu me ama? Mestre, tu sabe de todas as coisas. Mestre, tu sabe de todas as coisas. Só tu sabe. Cuida dos meus. Ensina, guia, discipula eles, para que eles discipulem as outras pessoas. E assim cresceu o cristianismo. E assim foi disseminado o evangelho. Olha onde estamos, 2025. Olha onde estamos. Era cristã, era de Jesus. Calendário de Jesus. Essa palavra é viva, é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. É a palavra da verdade. É as Sagradas Escrituras. É o livro mais precioso de todos os livros. O best-seller. O tesouro escondido. Grave ele na tua mente. Grave ele na tua mente. Grave ele no teu coração. Como Salmo 119, versículo 11. Eu escondo a tua palavra no meu coração, Pai, para não pecar contra ti, Senhor. Como Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aleluia. Essa é a palavra que cura, liberta, salva, restaura. Medite nela de dia, de noite, e vai ver a sua vida ser transformada. Vai ver a sua família ser salva. Vai ver o seu marido sair das bebidas. Vai ver que nada neste mundo, baladas, que prazeres algum neste mundo te leva a algum lugar, senão a palavra. Instrui o teu filho o caminho que deve andar e siga com ele. Ame a palavra de Deus. Ame as Escrituras. Ame a Deus de todo o teu coração. Pois só assim será um homem feliz, será uma mulher feliz e terá amor no teu coração. Nessa sexta-feira, onde no meu período de férias, minha primeira férias na minha vida, eu tiro meu melhor tempo para dar ao meu Deus o lugar de importância
E eu estou aqui compartilhando com você, porque esse Deus é o único que nos salva, que nos liberta, que nos resgata e que nos ama de amor incondicional. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de amor loucamente, de amor intensamente. E Deus te amou de tal maneira, intensamente, que deu o teu único filho, o teu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 14,6. Eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não me seguir, se não me obedecer, se não observar as minhas leis, os meus preceitos, os meus mandamentos, se não me amar como eu amei, se não perdoar como eu perdoei, se não cuidar como eu cuidei, se não viver como eu vivi, em oração, em jejum, em consagração, buscando a Deus, a vontade de Deus, deixando os seus desejos, deixando as suas vontades, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque em Jeremias disse: eu sei os planos que eu tenho para vós, são planos de bênção e não de maldição, são planos de bem e não de maldade. Aleluia! Grato sou, meu Deus, grato sou, Espírito Santo, grato sou, Senhor Jesus, por esses momentos, por essa palavra. Grato sou, Senhor, por me deleitar na Tua presença, pois quando eu começo a ler a Tua palavra, eu tenho a presença do Pai, eu tenho a presença do Filho, eu tenho a presença do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois templos e morada do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus que habita em vós faz morada em ti. E se vós destruir esse templo, essa casa, que é o teu corpo, que é a tua mente, que é o teu coração, o Deus eterno te destruirá. Eu tenho certeza que você não quer que o versículo 17 seja concretizado na tua vida, mas você quer cuidar desse templo. Então fala: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Declare aí agora, isto, agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer parte dessa família, eu quero ser cristão, eu quero ser salvo por Ti, eu quero ir morar contigo, ó Deus, no céu de glória. Eu quero contemplar a Tua face, eu quero Te adorar, quero Te servir, quero ser um discípulo Seu. Isto, mulher, isto, homem, é agora. O Senhor Jesus já veio e já rasgou o véu aí no seu quarto, onde você está, na rua, nessa cadeia, nessa delegacia. Você pode se render ao Senhor e o Senhor vai te salvar agora. E o Espírito Santo, você fala: Espírito Santo de Deus, amigo Espírito Santo, divino Espírito Santo, precioso Espírito Santo, eu autorizo a morar em mim. Porque Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e eu estou batendo. Tum, tum, tum. Mas quem abre é você. A maçaneta é por dentro. É você que pode abrir. E se você abrir, eu entrarei e farei morada. Tirarei toda a depressão, toda a ansiedade. Tirarei toda a angústia. E curarei esse tabernáculo. Pois o apóstolo Pedro, mesmo sabendo que a sua morte estava decretada, mesmo sabendo que estava preso, ele estava feliz, estava regozijando, estava alegre, porque ele sabia que era apenas o passo para a eternidade. Assim como Estevão, sendo apredejado por aqueles que estavam invejando dele, porque ele estava carregando a palavra de Deus.
porque ele estava proferindo Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu ouvi, o Deus abriu o céu e disse, esse é o meu filho amado em quem me compraço. Ouvi ele, aleluia, ele presenciou Jesus, ele compartilhou isso conosco. Eu sinto Jesus aqui, eu sinto o Espírito Santo aqui, eu sinto Deus aqui, estou compartilhando com você. Esse Deus que tem me transformado, que tem me renovado. O velho Flávio não existe mais. Não procure o velho Flávio, ele não existe mais. Ele foi morto. E cada dia ele é morto. Para que o novo Flávio, em espírito, vive em novidade de vida, glorificando e exaltando o Deus da salvação. Essa é a transformação que o Senhor vai fazer em você a partir de agora. Não desanime. Tenha bom ânimo. Tenha fé. Seja forte, seja corajoso. Tenha bom ânimo. Não tenha medo de nada. Porque eu, o seu Deus, te digo, andarei contigo, se me obedeceres. Assim, Deus, termina esse momento, sendo grato por essa palavra, por essa revelação. Sendo grato, Senhor, pelo perdão dos meus pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano de salvação. Por todas as promessas contidas na Tua palavra, que são mais de 8.000 promessas. Promessas de bênção, promessa de salvação, promessa de alegria, promessa, Senhor. Ah, quantas promessas. E eu sou grato e sei que todas vão se cumprir, pois tem cumprido na minha vida. Te louvo e te adoro. Não pela circunstância, mas te louvo e te adoro por quem Tu és. Tu és santo, Tu és digno de louvor, de adoração. Tu és Senhor. Assim, quero liberar perdão por todos aqueles que me ofendem, me ofenderam, me julgam, me julgará. Pois não quero que a minha oração seja impedida. Principalmente essa oração, que eu orei por todos esses que estão me ouvindo, por todos esses que vão compartilhar essa mensagem e que vai fazer a Tua mensagem ir mais longe, pois é a Tua palavra. Pois é a Tua palavra. Eu sou apenas um veículo que o Senhor está usando nesse momento, na manhã desse dia, na madrugada desse dia. E eu te louvo por isso. Porque quem sou para que o Senhor me use? Pois tenho aprendido a te obedecer. E assim quero continuar. Me ajuda, Senhor. E eu sei que eu vou vencer. Assim intercedo também a favor dos meus filhos, meus netos, meus parentes, parentescos e todos os domésticos da fé. Pela igreja, pelos pastores, pastoras, todos os obreiros, todos os teus servos da igreja de prédio, igreja Monte Sinai, da igreja Vale da Bênção, igreja Betel, onde tenho passado, Senhor, e onde vou passar. Na verdade, eu quero interceder por todos os domésticos da fé dos 4 cantos da terra, por todos aqueles que estão se convertendo agora. Quero te pedir uma bênção especial, pois Tu conhece o deitar e o levantar de cada um. Tu é aquele que sonda mente e coração. Tu é aquele que pode interpretar e revelar sonhos, projetos, e que Tu pode fazer acontecer, materializar, de acordo com a fé. Que as pessoas possam praticar o que descrito está em Romanos 10:17. Porque sem fé, como Hebreus 11:6, é impossível te agradar. E nós precisamos te agradar. Sem fé é impossível te chegar a Ti. Sem fé é impossível ler a palavra e entender a palavra, e compreender a palavra. E a fé se aumenta, como é escrito em Romanos 10:17, que é pelo ouvir, e ouvir falar da Tua palavra, falar do Teu amor, falar dos Teus feitos, das Tuas maravilhas, sinais, prodígios. Assim como Estevão, sendo apedrejado, depois de falar do Teu amor, da Tua revelação, de falar quem Tu era, os fariseus apedrejaram, e ele no leito de morte, sangrando, ele olha para o céu e ele vê o céu aberto. Só um homem, habitado por Ti, ó Espírito Santo. Só um homem com a paz que excede todo entendimento, Senhor Jesus, sendo apedrejado com as pedras daquele tamanho, sangrando, seus ossos se quebrando, seu sangue vertendo. Mas ele olha os céus abertos e ele fala: Pai, Pai, Senhor,
não computa, não soma esses pecados, não condena esses homens. Esse pecado aí de me matarem, de me apedrejarem, não, eu perdoo eles. Já imaginou? Já refletiu? Estevão está em Atos dos Apóstolos. Ele no leito de dor, morrendo, apedrejado por aqueles que se diziam servos de Deus. Tá entendendo a mensagem? Ele diz: perdoai todos eles, e esse pecado não coloque na conta deles. É assim que Deus vai fazer em você. Deus vai te transformar. Estão te apedrejando, você está glorificando, você está orando. Lucas 6,35. Orai por todos aqueles que te odeiam. Amai todos que te odeiam e orai por todos aqueles que te perseguem. Emprestai sem esperar nada de troco, pois serás chamado filhos e filhas de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E agradeço você que ficou até aqui, que ouviu essa mensagem. Eu espero que Deus tenha te tocado. E eu tenho certeza que isso aconteceu. Se não aconteceu, deixa acontecer. Aleluia. Deixa acontecer.